Num aeroporto lotado, um mecânico negro de 39 anos está prestes a embarcar no voo mais importante da sua vida. Tudo está a correr conforme o planeado, até que ele perde o voo ao parar para ajudar uma senhora idosa que está com dificuldades com a sua bagagem. Ele perdeu a oportunidade de uma entrevista de emprego dos sonhos, mas não se arrepende. O que ele não sabe é que a senhora que ajudou é a diretora executiva de uma grande companhia aérea e o que acontece a seguir será a recompensa pela sua bondade. Antes de mergulharmos nesta história, lembra-se do seu primeiro emprego? Comente abaixo. A chuva caía numa leve névoa sobre a pista de Nova Orleans, transformando o pavimento num mosaico escorregadio de luzes da cidade e faróis. Dentro do aeroporto internacional, Louis Armstrong, Marcus Jefferson, ajustou a alça da sua mochila surrada enquanto corria pelo Terminal B, com as botas de trabalho a ranger a cada passo determinado. Marcus já não acreditava na sorte. Ele acreditava no impulso, no movimento, em fazer valer a pena. E hoje, cada segundo era importante. Ele verificou o painel acima da sua cabeça. Charlotte, voo 389, embarque final em 24 minutos. 39 anos. Um filho, uma mãe doente. E uma oportunidade no tipo de emprego que poderia mudar o rumo de tudo. Um cargo de técnico principal na Carolina. Motors. Não era glamouroso, mas era estável. Não era chamativo, mas mudaria a sua vida. Férias pagas, plano de saúde completo e, pela primeira vez, a dignidade de dizer não ao segundo turno, e sim à viagem de campo da escola do seu filho. Ele dobrou a esquina em direção ao posto de segurança, os olhos fixos na fila mais curta perto da parede esquerda, calculando todas as vantagens possíveis. Foi quando ele a viu, uma mulher idosa, sozinha, parada do lado de fora das barreiras, cercada por 3 malas que não combinavam entre si. O casaco dela era de um tom de azul que já deve ter sido vibrante, agora desbotado pelo tempo e pelo uso. O forro aparecia. Pelas mangas, desgastado, mas limpo. O cabelo prateado estava preso num coque baixo, ligeiramente desfeito pelo vento, e mãos tremiam levemente enquanto ela tentava, sem sucesso, colocar a maior das malas na esteira. Os passageiros passavam por ela sem sequer olhar. Viajantes a negócios, concentrados nas suas chamadas Bluetooth, uma família a arrastar uma criança hiperativa, um agente da TSA a gritar sobre bolsos vazios, e bandejas para computadores portáteis. Ninguém parou. Marcos abrandou o passo, apertou a mão esquerda, a volta da alça da sua mochila e olhou para o relógio na parede. 22 minutos. Ele poderia conseguir se cortasse, na fila na hora certa, se ninguém à sua frente disparasse o detector de metais, se ele corresse para o portão C18 como se sua vida dependesse disso. Mas algo no rosto da mulher o deteve. Não era a idade ou a dificuldade, mas a mistura inconfundível de determinação e vergonha silenciosa. A mesma expressão que ele viu no rosto de sua mãe no dia em que foram informados de que a empresa hipotecária não iria esperar mais um mês. Orgulho a ser corroído pela necessidade. Senhora, disse ele saindo do fluxo de pessoas, com voz calma, mas firme. Posso ajudá-la com isso? A mulher virou-se para ele, surpresa, os olhos azuis penetrantes sob uma sobrancelha desgastada pelo tempo. Havia algo afiado neles, não hostil, mas perspicaz, como se ela estivesse habituada a ser vista através de si, em vez de ser vista. Bem, respondeu ela com um sorriso educado, mas incerto. Acho que não recusaria uma ajudinha. Estas malas parecem ter ficado mais pesadas nos últimos 10 minutos. Marcos soltou uma risadinha enquanto se abaixava e levantava a primeira. Mala com facilidade, notando o couro vintage e os cantos de latão. Vai viajar para algum lugar especial? Perguntou ele, tentando manter o clima leve, enquanto colocava a mala na esteira. Apenas a negócios? Disse ela, olhando vagamente para os pés. Embora eu ache que na minha idade tudo começa a parecer igual. Ela passou o pelo. Scanner lentamente, fazendo uma careta ao levantar os braços. Marcos esperou do outro lado, recolhendo os pertences dela, ignorando um olhar impaciente de um agente de segurança. Vou para a porta 49A,
disse ela, olhando para um cartão de embarque amarrotado. Marcos sentiu um aperto no estômago. A porta 49. A ficava no outro extremo do terminal, passando por 2 saguões e um túnel de conexão. Ele ainda poderia apanhar o seu voo se saísse agora. Teria. Ter de correr, talvez pular a ida à casa de banho. Definitivamente não havia tempo para beber água, mas ele conseguiria. Ou ele poderia ajudá-la a chegar ao portão, garantir que ela embarcasse em segurança e dizer adeus à sua oportunidade na Carolina Motors. Ele olhou para ela novamente. Ela estava a lutar para prender a bolsa, os lábios ligeiramente entreabertos, como se estivesse a recuperar o fôlego, e ouviu a voz da mãe. Cabeça, a mesma que ela usava quando contava a história sobre o pai. Filho, o teu pai. Nunca passou por alguém que estivesse a sofrer, nem uma vez, mesmo quando isso lhe custou caro. Marcos respirou fundo, ajustou a mochila novamente. 49, hein? É um pouco longe. Europa, levo-te lá. Oh, não, não posso pedir-te isso. Não precisas, disse ele sorrindo. Além disso, a minha mãe me criou bem. A mulher sorriu, então uma curva suave de gratidão mais poderosa do que um obrigado. Meu nome é Evelyn. Ela se apresentou, estendendo uma mão que parecia delicada, mas firme. Marcos, ele respondeu, apertando-a. Vamos levá-la até aquele portão. Enquanto atravessavam o terminal, os passos de Evelyn eram deliberados, e Marcos se viu ajustando o seu passo para acompanhá-la. Ela se desculpou uma vez por ser lenta, e ele acenou com a mão. Não é. A velocidade que importa, disse ele, apenas a direção. Quando chegaram. À metade do caminho ela confessou que estava se sentindo tonta. Não comi nada esta manhã, murmurou ela. Bobagem, eu sei. Sem hesitar, Marcos a conduziu até um quiosque próximo. Sente-se, disse ele, sentando-a gentilmente num banco almofadado. Volto já. Ele voltou minutos depois com chá quente, uma barra de cereais e um muffin de mirtilo. Parecem frescos, disse ele, encolhendo os ombros e colocando-os nas mãos dela. Ela observou-o enquanto ele se sentava ao lado dela. O que o traz ao aeroporto hoje? Entrevista de emprego, respondeu Marcos, tentando parecer casual. A mais importante que tive em uma década. Os olhos dela se voltaram para o tela acima. Embarque final do voo 389 para Charlotte. É o seu, não é? Perguntou ela baixinho. Marcos não respondeu a princípio. Depois suspirou. Sim. Ela pareceu chocada. Você perdeu por minha causa. Marcos balançou a cabeça. Precisavas de ajuda. Foi a decisão certa. Mas os empregos vêm e vão, disse ele, embora o peso daquela frase quase lhe partisse a voz. O que escolhemos fazer é o que permanece. Ela não respondeu, mas os seus olhos permaneceram fixos nos dele por um longo momento, sem julgamento, sem pena, apenas observando. Marcos levantou-se, pegou as malas dela mais uma vez. Vamos levá-la até aquele. Evelyn, tem um voo para apanhar. Enquanto retomavam a sua caminhada lenta pelo terminal, Marcos sentiu uma estranha paz instalar-se no seu peito, silenciosa, inesperada. Tinha perdido o voo, mas algo lhe dizia que esta viagem não tinha acabado. Ainda não. Quando chegaram ao portão 49A, o anúncio no altifalante estava a chamar para o pré-embarque e Marcos já podia ver os agentes do portão, vestidos com polos azul marinho, a verificar os passes com ritmo mecânico. Evelyn parecia aliviada, endireitando ligeiramente a coluna ao ver o sinal de embarque, embora Marcos pudesse perceber que a sua energia estava a esgotar-se. Ele guiou-a até um lugar perto da janela, onde a luz do sol do final da manhã projetava riscas quentes no chão, e colocou cuidadosamente a sua mala de mão aos seus pés. Conseguiu, disse ele, dando-lhe um sorriso gentil, embora o relógio na sua cabeça lhe lembrasse que o seu voo já tinha partido há muito tempo. Evelyn ajeitou o casaco, tirando uma poeira invisível do colo, e virou-se para ele com uma expressão preocupada. Tenha certeza de que vai ficar bem, Marcos? A voz dela estava baixa, mas firme,
como alguém habituada a fazer essa pergunta e nem sempre receber uma resposta direta. Ele acenou com a cabeça, embora os ombros tenham caído ligeiramente ao olhar para além das janelas do terminal, onde a silhueta distante de um avião se erguia. Para o céu. Vou dar um jeito, disse ele. Metade para ela, metade para si mesmo. Já. Perdi voos antes. A vida continua. Ele não mencionou que a bateria do seu telemóvel estava com 2% e que tinha gasto o último. Dinheiro que tinha no muffin e no chá dela, nem que a ideia de passar a noite numa cadeira do aeroporto estava a começar a aparecer. Menos como um plano B e mais como uma certeza. Evelyn não insistiu. Em vez disso, enfiou a mão na bolsa, com dedos ágeis apesar da idade, e tirou um bloco de notas fino com uma capa com monograma. Rasgou uma página do final, escreveu algo rapidamente, dobrou-a e colocou-a na palma da mão de Marcos. Vais precisar disto, mais tarde, disse ela, num tom misterioso, mas não rude. Ele olhou para o papel dobrado. E depois voltou a olhar para ela. O que é isso? Um agradecimento, respondeu ela simplesmente. Caso não te volte a ver. Marcos guardou-o na carteira sem olhar, sem saber bem o que dizer. Obrigada por teres caminhado comigo, acrescentou ela, com os olhos azuis mais penetrantes do que nunca. A maioria das pessoas já não caminha, apenas correm. É raro encontrar. Alguém que opta por desacelerar. Ele deu um sorriso torto. Desacelerar. Não fazia parte dos planos de hoje, mas acho que encontrar-te também não. Evelyn riu com um som baixo e surpreendentemente vibrante, que o lembrou da mesa da cozinha da sua tia Ruby. Quente, inesperado, o chamado para embarque ficou mais alto e Evelyn ficou em pé, apoiando-se com uma mão na cadeira. Marcos instintivamente estendeu a mão para ajudá-la, mas ela acenou gentilmente para que ele não se preocupasse. Eu consigo. Ela entrou na fila, mais devagar do que a maioria, mas determinada. Ele observou-a entregar o cartão de embarque ao agente, que o digitalizou sem olhar, mais concentrado no telemóvel do que na passageira à sua frente. Marcos reparou no flash de primeira classe no visor digital e algo nisso chamou a sua atenção. Ele não esperava que Evelyn estivesse a voar em primeira classe, não com suas roupas surradas e comportamento discreto. Ainda assim, ele não disse nada. Apenas observou-a até que ela desapareceu na passarela do avião. Com a partida dela, o silêncio tomou conta da consciência de Marcos como uma névoa lenta. A adrenalina de antes havia desaparecido, deixando para trás o vazio da incerteza. Ele olhou para o telemóvel. 1% de bateria e nenhuma tomada à vista. A sua mochila parecia mais pesada agora, como se a entrevista, a oportunidade perdida e o peso das preocupações não ditas tivessem entrado nela. Ele vagou pelo terminal, passando por máquinas de venda automática, monitores de mudança de portão e uma área infantil com adesivos descascados. Ele encontrou um banco vazio perto da área de retirada de bagagem, largou a mochila e sentou-se lentamente, esticando as pernas. Por um longo tempo, ele ficou ali sentado, observando as pessoas irem e virem, famílias se reunindo, motoristas segurando placas, bagagens caindo das esteiras rolantes como promessas esquecidas. Por fim, ele se recostou na parede fria, inclinou a cabeça e fechou os olhos. Só por um minuto, disse a si mesmo, apenas o tempo suficiente para descansar, respirar, não pensar no que havia perdido. Mas o sono veio rapidamente, mais profundo do que ele esperava, e quando acordou novamente, o céu além das janelas havia mudado de um azul brilhante para um lavanda escuro. O terminal estava silencioso. A conversa dos viajantes matinais foi substituída pelo ritmo mais moderado dos voos noturnos. Ele verificou o telemóvel novamente. Estava sem bateria. O estômago roncava, mas ele não tinha mais dinheiro. Ele enfiou a mão no bolso e pegou o bilhete que Evelyn lhe dera mais cedo, aquele que ele não tinha lido. Ele o desdobrou com os dedos cansados. Em letras cursivas estava escrito: Fique aqui, eu vou encontrá-lo. Sem nome, sem explicação, apenas essas 6 palavras. Ele piscou confuso, depois dobrou o papel novamente e colocou-o na carteira. Talvez ela estivesse a falar metaforicamente. Talvez fosse apenas uma gentileza para amenizar um momento difícil. Ele não tinha a certeza, mas algo no tom de voz dela
nos seus olhos quando lhe entregou o bilhete tinha mais peso do que simples. Polidez. Passaram-se 30 minutos, depois 45. Marcos começou a pensar em encontrar um cantinho tranquilo atrás da esteira de bagagens para dormir durante a noite, quando as portas automáticas se abriram, deixando entrar. Uma rajada de ar mais fresco e o som de um carro em ponto do lado de fora. Um elegante sedã preto. Parou sob a cobertura da área de desembarque. O motorista, com um uniforme cinza escuro impecável, saiu e abriu a porta traseira com um movimento preciso e treinado. A princípio, Marcos não percebeu. Ele estava olhando para o chão, traçando linhas imaginárias no azulejo com a bota, mas então ouviu a voz calma e inconfundível. Senhor Jefferson, disse o motorista segurando a porta aberta. Está tudo pronto para si. Marcos olhou para cima, franzindo a testa, sem ter a certeza de ter. Ouvido bem. Desculpe. O motorista apontou para o carro. A senhora Evelyn. Moore pediu-me para acompanhá-lo. As suas malas, meu senhor. Marcos pestanejou com força, olhando para o passeio. E então viu-a a sair do banco de trás do sedã, já sem o casaco de lã gasto. Casaco de lã, mas agora vestindo um blazer feito sob medida sobre uma blusa de seda, o cabelo preso com cuidado, sua presença de alguma forma. Mais alta do que antes. A mesma Evelyn, mas diferente. Ela sorriu para ele, os olhos brilhando sob as luzes douradas do terminal. Eu disse que iria encontrá-lo. Marcos ficou parado, atordoado. Eu pensei que você estivesse naquele voo para Atlanta. Eu estava, disse ela simplesmente, mas tinha de fazer uma paragem primeiro. Acenou com a cabeça em direção ao carro. Vem comigo, Marcos. Acho que mereces uma segunda oportunidade. Ele hesitou. Para onde vamos? Charlotte, disse ela. Esta noite. Mas como ele gaguejou. O meu avião, respondeu ela como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Vamos lá. Temos muito para conversar. Ainda atordoado, Marcos pegou sua mochila e a seguiu pela porta de correr. A estranha sensação de que todo o seu mundo tinha acabado de mudar sob ele, os seus pés sem fazer barulho. O sedã preto deslizou por uma entrada de serviço privada do aeroporto, contornando o caos dos terminais comerciais e serpenteando por uma estrada tranquila ladeada por hangares e portões de acesso mal iluminados. Marcos sentou-se no banco de trás, com a mochila ao lado e as mãos repousando, desajeitadamente sobre os joelhos. A cabine cheirava vagamente a cedro e couro, e o silêncio entre ele e Evelyn era estranhamente agradável. Ela não falava muito enquanto dirigiam, apenas observava a estrada com um sorriso tênue nos lábios, como se já soubesse algo que ele ainda não tinha percebido. Marcos se mexeu no assento, ainda vestindo a mesma camisa de botões que passara naquela manhã, agora amarrotada e colada às costas. Ele não conseguia deixar de se sentir deslocado, como um mecânico que caíra no filme errado. Mas, disse ele, cautelosamente quebrando o silêncio. O que exatamente está acontecendo? Eileen virou-se para ele, seus olhos azuis brilhando, sob a luz ambiente do carro. Ajudaste uma mulher quando mais ninguém o fez? Disse ela simplesmente. Agora ela está a retribuir o favor, é só isso. Mas por que eu? Perguntou ele genuinamente perplexo. Tu nem sequer me conheces. A isso, Evelyn deu uma risada pequena, calorosa e quase maternal. Oh, eu sei mais do que pensa, respondeu ela. Eu sei que ficou quando não precisava. Eu sei que perdeu. Algo importante para garantir que uma estranha não fosse abandonada. Eu sei que tratou cada momento com dignidade, mesmo quando pensava que ninguém estava a ver. Ela inclinou a cabeça. E eu estava. A ver, Marcos. É isso mesmo. O carro virou em direção a um portão largo, guardado por um agente uniformizado que levantou. Sem questionar. À frente, banhado pelas luzes pálidas da pista, estava um jato branco com um emblema dourado suave na cauda, um sol nascente envolto por asas, o logotipo da Aurora. Air. Marcos ergueu as sobrancelhas, incrédulo. As escadas do jato já estavam estendidas, com as luzes da cabine acesas, o tipo de avião que ele só tinha visto em filmes. Espere, disse ele, lentamente. Este é o seu avião? Evelyn acenou com a cabeça, saindo quando o motorista abriu a porta dela. É, Marcos abriu a porta. Sozinho, sem saber muito bem o que fazer com os membros ou com a voz.
E vamos voar para Charlotte esta noite. Tem uma. Entrevista pela manhã, não tem? Disse ela com naturalidade. Não vou ser a razão pela qual você a perde 2 vezes. Quando se aproximaram na degraus, um comissário de bordo com um elegante uniforme azul marinho cumprimentou-os na base. Boa noite, menina Moore, Sr. Jefferson. Bem-vindos. A bordo. Marcos hesitou no topo da escada, olhando para o jato reluzente e depois para Evelyn. Tenha certeza. Disso? Perguntou ela, acrescentando com uma piscadela. A menos que prefira dormir naquele banco outra vez. Isso quebrou a tensão o suficiente. Marcos riu baixinho, pegou na mala e subiu a bordo. O interior da aeronave era diferente de tudo o que ele já tinha visto. Assentos de couro creme-com, costura dourada, painéis de madeira polida e iluminação ambiente que faziam o espaço parecer mais uma suíte de hotel 5 estrelas do que uma máquina voadora. Não havia fileiras, apenas uma configuração semelhante a um lounge com uma área de jantar na parte de trás. Uma sala de conferências, com telas e uma cozinha onde o aroma de algo quente e com ervas pairava no ar. Evelyn acomodou-se numa das grandes cadeiras giratórias e fez sinal para Marcos fazer o mesmo. Ele sentou-se no assento, ainda, sentindo-se como se estivesse invadindo um lugar. O comissário trouxe bebidas para os dois, água para ele e champanhe para ela. E quando os motores rugiram sob eles, Marcos olhou pela janela e viu as luzes da pista se transformarem em raios dourados. A decolagem foi suave, quase silenciosa. No zumbido suave da altitude, Evelyn virou-se. Para ele, sabe alguma coisa sobre mecânica de aeronaves? Marcos pestanejou. Não, muito, admitiu. Motores são motores, acho eu, mas aviões. Isso é um nível diferente. Evelyn sorriu. É verdade, mas não. Tão diferente quanto as pessoas pensam. Sistemas de pressão de combustão, diagnósticos. Eles falam a mesma língua. O que importa é se. Consegue ouvir. Marcos acenou lentamente com a cabeça, sem saber onde ela queria chegar, mas curioso, apesar de si mesmo. A Aurora Air começou com 5 jatos alugados e uma ideia. Zrenia ela, com voz calma, mas firme. Fez uma pausa e depois olhou para os olhos dele. Não estamos apenas a construir rotas, Marcos. Estamos a construir futuros. Mas esse tipo de visão precisa de pessoas que entendam de máquinas e, mais importante, de pessoas. Marcos inclinou-se ligeiramente para a frente, interessado. O que estás a dizer? Evelyn estudou-o por um momento antes de falar novamente. Desenvolvemos um programa, Aurora Mechanics Global Training, em Gana, Colômbia e Vietnã. Estamos a começar pequeno, com 50 aprendizes por local, contratados locais, treinados do zero. De repente, ele sentiu a mochila no chão ao seu lado como uma corda que o prendia à vida, que ele pensava ser permanente. Acha que sou essa pessoa? Evelyn não respondeu. Imediatamente. Ela tomou um gole da bebida e olhou pela janela por um instante. Acho que até tem as ferramentas, disse ela. Só precisa da oficina certa. Então, ela enfiou a mão na bolsa ao seu lado e deslizou uma, pasta sobre a mesa entre eles. Deu uma olhada. Dentro havia uma proposta de cargo, diretor técnico da Aurora Global Training Initiative. Marcos ficou olhando para os papéis com o coração batendo forte nos ouvidos. Eu deveria recomeçar no Ghana. Evelyn sorriu gentilmente. Você estaria ajudando outras pessoas a recomeçar e não estaria fazendo isso sozinho. E o emprego em Charlotte? Perguntou ele, com o lado prático lutando por espaço. Você ainda deve ir, disse ela. Faça a entrevista, veja o que eles oferecem e depois decida. Mas suspeito que o seu coração já está inclinado para outro. Caminho? Ela entregou-lhe uma caneta fina e pesada. Não precisa de assinar esta noite, mas se o fizer, começaremos o seu treino. Na próxima semana. Marcos olhou para a pasta e depois para a janela, onde as luzes abaixo se tinham transformado em constelações dispersas de possibilidades. Ele ainda não sabia o que iria escolher, mas, pela primeira vez em anos, percebeu que tinha uma escolha. Na manhã seguinte, Marcos estava no átrio do edifício Whitmore, em Uptown Charlotte, o tipo de torre de vidro reluzente que parecia pertencer mais a um bairro financeiro de Nova York do que ao coração das Carolinas. A camisa, novamente passada com a ajuda dó. O ferro do hotel estava cuidadosamente enfiada numa calça que ainda apresentava uma linha tênue de desgaste nos joelhos. Os sapatos
engraxados na noite anterior com uma toalha do hotel, chiavam suavemente contra o chão de mármore enquanto ele mudava o peso, segurando a pasta de couro que Evelyn lhe dera, não com a sua oferta, mas com um conjunto de relatórios detalhados sobre a visão de treino da Aurora que ele não conseguia parar de reler desde que o voo aterrou, mas esta manhã não era sobre Evelyn, era sobre o outro caminho, o mais seguro, a recepcionista toda. Batom vermelho e auscultadores ofereceu-lhe um sorriso ensaiado e indicou-lhe o 15º andar. Carolina Motors, 1507. Marcos agradeceu-lhe, entrando no elevador espelhado, o seu próprio reflexo parecendo mais confiante do que se sentia. A viagem até lá foi silenciosa, demasiado silenciosa. Na suíte 1507, as portas abriram-se para um espaço de escritório minimalista, preenchido com alcatifa cinzenta e eficiência educada. Um homem de fato justo recebeu-o com um aperto de mão um pouco firme demais, e apresentou-se como Brent Davis, diretor de operações técnicas. Marcos, que bom ter-nos aqui. Ouvimos coisas boas na sua candidatura. O seu currículo é sólido, experiência prática é exatamente o que precisamos. Marcos acenou com a cabeça, tentando não deixar a palavra precisamos soar como um alarme. Obrigado por me receberem, respondeu ele. A entrevista correu bem, Davis perguntou sobre a experiência em diagnóstico. Reconstrução de motores e trabalho com sistemas desatualizados. Marcos respondeu com a fluência fácil de alguém que passou 2 décadas debaixo de capôs e rodeado de fumo. Ele mencionou o tempo em que gerenciou aprendizes na oficina, o equipamento que construiu para testar. Alternadores quando não tinham orçamento para comprar novos, como treinou o sobrinho para identificar ruídos de válvulas pelo ouvido. Davis acenou com a cabeça, tomou notas e então disse algo que soou como um baque silencioso. Você trabalhará sob a supervisão do nosso o supervisor técnico, Kyle Davidson. Ele é novo, acabou de chegar de Michigan State com o mestrado. Achamos que vocês dois vão se complementar muito bem. Marcos não vacilou, mas a implicação foi clara. Ele iria trabalhar sob o comando de alguém com menos experiência de campo, mas mais influência acadêmica. Davis continuou: o horário padrão é das 6 horas às 16 horas e 30 minutos, de segunda a sábado. Horas extras são opcionais mais frequentemente incentivadas. O salário inicial é de $58.000, com possibilidade de reajuste após 18 meses. O pacote de benefícios está incluído. Você começaria na próxima segunda-feira. Marcos assentiu. Posso ter um dia para pensar na oferta? Davis ergueu uma sobrancelha, surpreso. Você é um dos 2 candidatos e o outro tem outra oferta pendente. Posso lhe dar 24 horas. Marcos agradeceu novamente e saiu do prédio com o céu da Carolina se estendendo acima dele, o sol brilhante, mas de alguma forma distante. O telefone vibrou quando ele voltou para a calçada. Uma mensagem de Evelyn, curta e simples. Jantar hoje à noite, 19 horas, último andar. Duan. Naquela noite, Marcos se viu entrando em outro elevador. Este levava ao topo de uma torre histórica no centro da cidade. O Wan era todo em madeira escura e paredes de vidro, com sua sala de jantar na cobertura com vista para o horizonte de Charlotte como sala do trono nas nuvens. Evelyn estava de pé junto à janela quando ele chegou, de costas, retas com um copo de água na mão. Ela vestia azul marinho novamente, a sua armadura silenciosa, e o cabelo estava preso no mesmo penteado elegante. Ela virou-se quando ele se aproximou, com um sorriso nem triunfante nem urgente, apenas presente. Chegaste, disse ela. Pareces alguém com decisões a tomar. Sentaram-se a uma mesa posta para 2, toalhas de linho branco, sem menus, tudo já arrumado. Enquanto os empregados se moviam silenciosamente à sua volta, Evelyn cruzou as mãos e estudou-o. Diz-me o que te ofereceram, disse Marcos, relatando o pacote. Sem embelezamentos. Quando terminou, Evelyn acenou lentamente com a cabeça. É um trabalho honesto. Vai manter-te a pagar as contas. Ele olhou para o copo de água. É o que eu pensava que queria há 6 meses. Teria assinado. Na hora, mas agora ela perguntou. Ele hesitou. Agora parece um teto em vez de um degrau. Evelyn inclinou-se para a frente. É porque é. Mas não é uma armadilha, é uma. Escolha e não vou culpar-te de qualquer maneira. A questão é se os teus instintos estão a pedir segurança ou significado.
Ela enfiou a mão na bolsa novamente e tirou a mesma pasta da noite. Anterior, precisamos de alguém em Accra. As instalações elas estão quase prontas, o currículo está elaborado, mas precisa de líderes que entendam de motores e uma voz que inspire respeito. A oferta. Continua. Salário mais alto, moradia, benefícios internacionais e apoio educacional para o seu filho. Mas mais do que isso, é um propósito, Marcos. Ele engoliu em seco. Você mal me conhece. Eu sei o suficiente, disse ela, suavemente. Eu sei que escolheu ajudar quando tinha todos os motivos para não o fazer. Eu sei que deu os seus últimos dólares para alimentar outra pessoa. Europa, sei que estava mais preocupado com a saúde de um estranho do que com o seu próprio futuro. Isso diz-me tudo o que preciso saber sobre. O seu caráter, e o caráter é o que sustenta tudo o resto. O ar entre. Eles ficou parado, enquanto o peso da possibilidade se instalava sobre a mesa como um terceiro convidado. Marcos olhou pela janela Charlotte, cintilando lá embaixo, ainda cheia de vidas, se movendo em todas as direções. Se eu aceitar isso, disse ele finalmente, vou mudar toda a minha vida para o outro lado do mundo. Vou levar o meu filho para um lugar onde nunca estive. Vou deixar tudo o que me é familiar. Evelyn não insistiu. Ela apenas disse e caminhar em direção a algo extraordinário. Marcos assentiu lentamente e pegou na caneta ao lado da pasta. Parecia mais pesada do que qualquer ferramenta que já tivesse segurado. Mas enquanto a girava entre os dedos, pensou no banco do aeroporto, na mulher com as mãos trêmulas, no olhar dela quando se ofereceu para carregar as malas. Pensou no pai, que nunca teve a segunda oportunidade que acabara de lhe ser dada. Então assinou. 18 meses depois, o sol da manhã estendia-se sobre a pista, nos arredores de Accra, no Ghana, projetando longas sombras âmbar sobre a fachada recém-pintada do Aurora Global Training Center. Marcus Jefferson estava na plataforma de observação acima de tudo, com os braços cruzados levemente sobre um uniforme da marinha marcado com o emblema da aurora, um pequeno sol nascendo atrás das asas, costuradas logo acima do coração. Desse ponto ele podia ver todo o complexo, as salas de aula alinhadas com bancadas de trabalho e computadores de diagnóstico, os dormitórios que abrigavam 30 estagiários locais e as 3 aeronaves estacionadas para estudo prático. Marcos observava com orgulho silencioso enquanto 2 dos seus melhores aprendizes trabalhavam numa lista de verificação de um sistema hidráulico, com movimentos fluidos e precisos. Naquele momento, um SUV preto elegante entrou no complexo, a sua chegada discreta, mas inconfundível. O peito de Marcos apertou-se ligeiramente. Mesmo agora, ela ainda causava esse efeito nas pessoas. A porta abriu e Evelyn saiu vestindo um blazer leve de linho e um par de óculos escuros de tartaruga que tirou lentamente enquanto observava as instalações. Aos 73 anos, ela se movia com mais cuidado, mas não com menos certeza. Senhorita Moore, disse ele, oferecendo a mão com um sorriso que não conseguiu conter. Bem-vinda de volta. Ela aceitou, segurando-a um segundo a mais do que o protocolo exigia. Você parece pertencer a este lugar, disse ela, olhando. O rosto dele. Sinto que sim, respondeu Marcos. Na maioria dos dias. Eles caminharam, juntos até o hangar, onde os alunos estavam respeitosamente afastados, alguns sorrindo, outros sussurrando. Evelyn olhou para cada um deles com um olhar caloroso, mas avaliador. Eles sabem quem você é, disse Marcos baixinho. Para eles você não é um nome na parede. Você é a razão pela qual eles estão aqui. Ela sorriu, e para eles você é aquele que apareceu todas as manhãs e ficou todas as noites. Isso faz de si a razão pela qual eles estão a ter sucesso. À medida que o sol se punha, projetando longas sombras na pista, Evelyn preparou-se para partir. O seu voo de regresso aos Estados Unidos aguardava. Mas antes de entrar no SUV, ela virou-se para Marcos. Então São Paulo é a próxima, disse ela quase casualmente. Começamos a construir daqui a 5 meses. Precisa de um líder. Marcos ergueu uma sobrancelha. Estás a oferecer-me o próximo. Estou a oferecer-te a escolha, disse ela novamente. Ele acenou com a cabeça, sem responder imediatamente. Em vez disso, olhou para as instalações, onde a sua equipa se movia como uma sinfonia de propósito, com passos firmes e mãos seguras, pensou.
no seu filho, agora matriculado numa escola bilíngue nas proximidades, que já tinha começado a fazer perguntas sobre aviões e circuitos. Pensou no seu pai, cuja foto agora estava pendurada no seu escritório, logo acima da sua secretária, ao lado de uma cópia emoldurada daquele bilhete original dobrado de Evelyn. Fica aqui, eu vou encontrar-te. Vou pensar nisso, disse ele sorrindo. Evelyn sorriu maliciosamente. Tu sempre fazes isso. Ao entrar. Para o carro, ela abriu a janela uma última vez. E Marcos? Disse ela, com voz baixa e sincera. Obrigada por carregar as minhas malas naquele dia. Então ela se foi, o seu veículo voltando para a estrada aberta. Marcos ficou parado por mais um momento, deixando o silêncio se instalar antes de se virar de volta para o hangar. Atrás dele, a placa brilhava. À sua frente, 30. Futuros esperavam com chaves inglesas nas mãos, ansiosos por aprender, prontos para crescer. Em algum lugar, num terminal de aeroporto, talvez, naquele exato momento, outra pessoa pudesse estar enfrentando a escolha de passar correndo ou parar e ajudar. E talvez, apenas talvez, ela fizesse a mesma escolha que ele fez. Porque às vezes o que parece ser um voo perdido é apenas uma pista diferente. E o que parece ser um fim é o começo de algo muito maior do que você jamais imaginou. Junte-se. Nos para partilhar histórias significativas, clicando nos botões Gosto e Subscrever. Não se esqueça de ativar o sino de notificações, para começar o seu dia com lições profundas e empatia sincera.